Então, oficialmente, boa noite para todos aí. Hoje, a aula de hoje é sobre digrafos. Primeira aula sobre digrafos. A gente vai ver duas aulas. Acredito também, assim, que são tópicos que vocês já estudaram, mas vão ter a oportunidade de aprofundar agora um pouco mais, né? Vendo os detalhes e resolvendo problemas, né? Entende completamente. Hoje, e a gente vai começar, assim, né, com as buscas de grafos. E a boa notícia é que os algoritmos são praticamente os mesmos, né? Vai ter uma pequena modificação no algoritmo de busca em profundidade num digrafo. Bom, um digrafo, imagino que todos vocês sabem o que é. Um grafo é um par de vértices e arestas. E arestas é um conjunto de pares ordenados agora, né? Agora, então, as arestas têm direção. E a representação análoga é a mesma, tá? A gente vai trabalhar também com um vector, a maioria das aplicações aqui, e é um vector que a única diferença é que toda vez que tem uma aresta, ela só está num sentido. A aresta é um 2. Vou colocar o 2 na lista de adjacências do 1. Tem uma diferença aqui na busca em digrafos, é que você tem novos tipos de aresta, né, quando você faz a busca. Por exemplo, aqui, se eu começar a busca no 1, eu posso ir para a busca para o 2, vértice 2. Depois do 2 eu vou para o 5, né? Nesse exemplo. Aí do 5 eu vou para o 3. Quando eu chego aqui no 3, eu acho uma aresta para o... Está até errado isso, tá? Está errado. Essa aresta do 3 não é para o 2, né? Ela é para o 1, né? Depois eu vou corrigir. Então, tem uma aresta aqui do 3 para o 1. E essa aresta é uma aresta de retorno, né? Ela também é uma aresta que vai indicar um ciclo. E aí, vamos ver como é que a gente vai identificar essas coisas no digrafo, né? E aí termina a busca do 3, e aí eu volto para o 5, aí vou para o 4, né? E do 4... tá, do 3... Não, que eu não mostrei aqui a aresta. Não é que não tem, desculpa, estou falando besteira. Não tem aresta do 3 por 1. Quando eu chego no 3, termina a busca, tá? Não tem aresta dele por 1. Aí eu volto para o 5, do 5 eu vou para o 4. Agora sim que eu tenho aresta de retorno. 4 para o 2. Então, e aqui também uma aresta de retorno significa um ciclo, tá? E depois, com isso, termina a busca do 4, eu volto para o 5 e faço a busca do 6. Termina a busca do 6, volto para o 5, volto para o 2. Quando eu chego no 1, ainda falta essa aresta aqui, né? Que é uma aresta diferente, que não aparecia não aparecia na aresta, na busca em profundidade de grafo simples. Assim como a aresta 4, 3 também. Ela é uma aresta diferente, né? Então, aqui a gente vai ter 4 tipos de arestas. A gente vai ter as arestas de árvore, normais. As arestas de retorno. Então, assim, basicamente o que vai ser quase sempre importante é isso, é identificar a aresta de retorno, tá? A identificação é um pouquinho diferente da identificação no grafo simples. Mas eu tenho também a aresta de avanço do 1 para o 3 e a aresta de cruzamento do 4 para o 6. Qual que vai ser a diferença, essas duas arestas, dois tipos de aresta, avanço e cruzamento? Pode saber isso porque tem alguns algoritmos que levam isso em conta, tá? Então, do 1 para o 3, por que isso aqui é uma aresta de avanço? Porque é o seguinte, o 3 ele é um descendente do 1 na árvore, mas a busca para ele já terminou. Então, essa aresta aqui é uma aresta, a gente chama de aresta de avanço quando ocorre isso. Quando eu tenho um descendente, eu tenho uma aresta para ele, mas ele já saiu da busca. De forma análoga a um cruzamento, aqui essa aresta de cruzamento, 4 para o 3. Uma aresta de cruzamento é quando eu tenho outro vértice, que não é meu descendente, e eu tenho uma aresta para ele, mas ele já saiu da busca, né? Eu poderia ter essas outras árvores aí, né? E vamos ver como é que é o algoritmo, né, de busca no digrafo.
especialmente assim para identificar todos esses tipos de aresta, mas identificar principalmente a aresta de retorno, porque significa um ciclo no gráfico, né? Então é assim, ó, esse algoritmo aqui, né? Ele começa assim, nesse algoritmo vai ser necessário mandar o pai aqui, o U, tá, da busca. O U sempre vai ser o pai do V na busca em profundidade. Então, se a primeira busca eu passo igual aí mesmo, o pai é igual ao próprio elemento, para começar a busca em profundidade, né? Então, aí nesse caso não tem aresta do I para o I. Mas se o U for diferente de V, eu tenho uma aresta de árvore. Eu tenho aqui uma aresta de árvore, o V. Se não, eu faço a mesma coisa que faço na busca em profundidade para grafo simples. Eu marco o vértice V e olho os vizinhos dele. Vou olhar os vizinhos dele. Pego aqui um W e um vizinho dele. Se esse vértice W estiver desmarcado, eu chamo a busca em profundidade para fazer a busca no vértice W. Se não, olha só, agora como é que eu identifico as outras arestas daqui, né? Como é que eu identifico uma aresta de retorno? Uma aresta de retorno é assim, ó. Ela é uma aresta para um vértice que já está marcado, mas esse vértice ainda não saiu da busca. Então aqui vai ser, nesse algoritmo, é super importante assim, você marcar a entrada do vértice e marcar a saída do vértice da busca. Aqui, né? Então aqui na busca em profundidade, no início aqui eu marco a entrada do vértice. E no final eu tenho que marcar também a saída do vértice da busca, né? É marcar num vetor pós, dizendo assim, ó, o vértice V saiu da busca. Inicialmente era zero, né? O pós era zero. Mas quando ele sai da busca, eu coloco algum valor lá. Eu marco ele, eu marco a saída dele. Então, por isso, como é que eu identifico a aresta de retorno? Como é que eu identifico um ciclo num digrafo? É assim. É quando eu acho um vértice na busca aqui, né? Eu acho um vizinho do vértice que está marcado, ou seja, o pré de W é diferente de zero, e além disso, o pós de W é zero. Significa que ele não saiu da busca ainda. Tá? Nos outros dois casos, se o vértice já tiver saído da busca, ou é uma aresta de avanço ou é uma de cruzamento. Como é que eu sei se é de avanço ou não? De avanço é o seguinte, se esse vértice V, né? O vértice V tem uma aresta para o vértice W. Se o vértice V tiver saído na busca, tiver entrado na busca antes do vértice W, então essa aresta é uma aresta de avanço. Se ele tiver entrado depois, é uma aresta de cruzamento. Então, nesses exemplos aqui, né, assim, falta aresta. Nesse exemplo aqui, quando eu encontro a aresta de 4 por 3, 4 para o 3, o 4 está marcado, o 3 está marcado, já foi buscado, mas já saiu da busca. Né? Então, essa aresta é de cruzamento ou avanço. Aí eu olho o pré. Esse vértice aqui entrou na busca antes desse aqui. Se ele tiver entrado na busca antes desse aqui, do W pro, a aresta é do W para o 3. Né? Se esse vértice aqui tiver entrado na busca antes desse aqui, então a aresta é de avanço, que é o caso do 1. O 1 entrou na busca antes do 3. Então essa aresta do 1 para o 3, ela assim, quando eu encontrei essa aresta aqui, o vértice 3 já tinha saído da busca, já estava marcado. Tá? E aí, mas o vértice 1 entrou na busca antes do 3, então essa aresta é de avanço. E aqui, quando eu achei a aresta 4, 3, o 3 já tinha saído da busca, mas o 4 entrou na busca depois do 3. Quer dizer, o pré do 4 não é menor que o pré do 3. Aqui no caso do 1 era menor. Então, assim que a gente identifica. Esse algoritmo aqui. O que é importante, na verdade, nele, na busca em profundidade, é isso aqui. É identificar arestas de retorno, tá? Que é um pouquinho diferente. Tem um teste a mais aqui. Eu não tinha esse teste lá no gráfico. Ok, gente? Tudo bem aí?
Sim. Então, vamos aproveitar e ver logo esse programa aqui. Eu acho que esse programa aqui, ele tá, tem um gráfico aqui, já que ele trabalha com esse gráfico. Aqui. Ah, esse gráfico tá lá adiante. Aqui eu deixei um exemplo ali. O gráfico tá bem mais adiante que esse aqui. Não. Depois eu volto ali. Acho que é esse aqui, ó. O exemplo que eu estou sugerindo ali, que eu já deixei pronto, é esse gráfico aqui, que a gente vai fazer a busca em profundidade nele, tá? Então, aqui, ó, a busca em profundidade, né? Ela é normal, a inicialização é igual, né? Só que agora eu tenho o C-pré e o C-pós. Né? Marcar a ordem de entrada do pré, a ordem de saída do pós. Se bem que aqui, na verdade, eu poderia só marcar com um em um também, que tanto faz aí. Mas vai ter alguns algoritmos que o momento em que entra é importante. Eu vou usar. Ah, bom, aqui eu vou usar a informação, né? Aqui eu vou usar a informação da aresta de avanço, eu preciso ir marcando a ordem de entrada. Mas a ordem de saída não, aqui poderia ser um aqui. Nesse algoritmo particular, não importa. Então, essencialmente é isso. A busca em profundidade num de grafo marca o vértice com a ordem de entrada. Precisa da ordem de entrada aqui. Se o pai dele na busca for diferente dele, então a aresta é uma aresta de árvore. Se não, eu olho os vizinhos do vértice V. Né? Se o vértice não estiver marcado, eu faço a busca, começo a busca em profundidade. Se não, se o vértice já está marcado, mas ainda não saiu da busca, o pós W é zero, aí isso é uma aresta de retorno. Se não, né, quer dizer, ele está marcado e, além disso, já saiu da busca. Então, tem essas duas situações. Ou é uma aresta de avanço ou de cruzamento. Se o vértice B tiver entrado na busca antes do vértice W, então a aresta é de avanço, não a aresta é de cruzamento. Tá? Então, vamos rodar aqui para isso. A gente confere ali naquele gráfico essa classificação de arestas esse algoritmo, na verdade, sim, em geral, o algoritmo de busca em profundidade no de gráfico, quase sempre você precisa identificar se tem ciclo ou não. Então, vai até aquele teste de se o vértice já saiu da árvore, não. Ó, aresta 1, 4. Ah, bom, então não é esse gráfico aqui, não. Estava pensando que era esse aqui. Não é esse aqui, não. Gozado, eu achava que era esse gráfico. Não é em cima desse aqui, não. 4, 4, 3. É outro gráfico totalmente diferente. Bom, mas enfim, esse gráfico aqui, assim, ó, o 1 vai para o 4. Bom, tem que montar esse gráfico aí, mas a gente não precisa fazer isso aqui agora, não. De qualquer forma, identifica as arestas de árvore, arestas de retorno, de cruzamento e de avanço. Esse exemplo aqui é um exemplo que tem todas as arestas. Depois vocês podem, para conferir, assim, desenhar o grafo e checar aí, tá? Eu pensava que era aquele gráfico, tava, gráfico aqui, mas não é não. Então, desculpe aí, não preparei bem o exemplo. Será que é desse gráfico aqui? Talvez, deixa eu ver se é desse aqui. Vamos ver. Aqui. Aresta 1, 4. Talvez seja daquele.
Um 4 é de árvore. 4, 3 é de árvore. Tá, até aqui pode ser. 3, 1 é de retorno. Ah, tá certo. A aresta 3, 1 é de retorno. A aresta 1, 2 é de árvore. 1, 2 é de árvore. Tá certo. A aresta 2, 3 é de cruzamento. Ó, aqui nesse exemplo aqui, ó, a única aresta que tem no 3 é do 3 para o 1. Então, quando eu acho aquela aresta de retorno aqui do 3 para o 1, termina a busca do 3. Então, essa aresta do 2 para o 3 aqui é a aresta de cruzamento. Por quê? Porque o 3 já saiu da busca, mas entrou na busca antes do 2. E a aresta 1, 3 é de avanço. Essa aresta aqui, ó, é de avanço. Por quê? Porque o 3 já saiu da busca e o 1 entrou na busca antes do 3. Finalmente, a aresta 5, 1 também é de cruzamento. Por quê? Porque é aquela mesma ideia. Nesse momento aqui, né, o 1 já terá saído da busca e já está marcado, por exemplo. Não, já está marcado e já saiu da busca e entrou na busca antes do vértice 5. É por isso que essa aresta aqui é de cruzamento. Tá. Então, isso... Esse é o algoritmo aí, tá? A gente vai trabalhar com ele bastante nos problemas de hoje. Então, assim, ó, eu tenho que marcar. Então, aqui nesse algoritmo, na busca de grafo, passa a ser importante marcar a entrada e a saída, né? Então, nesse outro exemplo aqui, entra o 1, entra o 2, depois entra o vértice 5, depois entra o vértice 3, depois o 3 sai da busca, volta para o 5, ele vai para o 4. O 4 sai da busca, né, porque ele olha a aresta 4, 2, sai da busca. Eu volto para o 5, ele vai para o 6, o 6 entra na busca, como não tem vizinho, sai. Eu volto para o 5 sai da busca. Eu volto para o 2 sai da busca. Eu volto para o 1 sai da busca. Eu coloquei aqui o algoritmo para matriz de adjacência, mas praticamente não tem diferença, né? Antigamente os algoritmos eram todos com matriz de adjacência. Bom, e o outro assunto que a gente vai estudar na aula de hoje são os DAGs, né, os digrafos acíclicos, porque tem algumas aplicações interessantes, tá? Então, um digrafo acíclico, ele tem pelo menos uma fonte. O que é uma fonte, né, que a gente chama? É um vértice, o grau de entrada é 0. Então, aqui num digrafo, em geral, a gente distingue assim, o grau de entrada e o grau de saída, né? Que é a quantidade de arestas que saem e a quantidade de arestas que chegam. O grau de saída é a quantidade de arestas que saem. Então, o vértice 1 tem grau de saída 2, grau de entrada 0. Então, ele é uma fonte. Então, num digrafo tem pelo menos uma fonte, num digrafo acíclico, né? Tem pelo menos uma fonte e um sumidouro, tá? E o sumidouro aqui, o que é? O 6. É o 6 e o 3, né? Ah, não, né? Esse desenho aqui é diferente. É o 6 só, porque o 6, ele não tem nenhuma aresta de saída, então o grau de saída dele é 0. O grau de saída 0 a gente chama de sumidouro. Então, todo digrafo acíclico, se não tiver ciclo, e essa é uma coisa fácil de você ver, né? Porque senão você chega numa contradição. Se ele for acíclico, ele tem que ter uma fonte e um sumidouro. Pode ter mais de uma fonte, mais de um sumidouro, né? Então, nesse grafo aqui, por exemplo, não tem ciclo, né? Esse aqui é um DAG. Então, num DAG, quando eu faço a busca, não existem arestas de retorno, porque ele não tem ciclo. Tá? E uma aplicação imediata, importante, assim, num digrafo acíclico, é a ordenação topológica, que tem várias aplicações. O segundo algoritmo importante, assim, da aula de hoje é esse, a ordenação topológica, tá? A gente vai ver aqui, vai ver vários exercícios, quase todos os exercícios de hoje tem ordenação topológica no meio. E dado um digrafo acíclico, não tem ciclo, o que é uma ordenação topológica dele?
Ordenação topológica, sim, né, uma maneira intuitiva, é como se você colocasse, se você puder desenhar, redesenhar o gráfico, né, de forma que todas as, em linha, botando os vértices em linha, de forma que todas as arestas vão da esquerda para a direita, a orientação delas é da esquerda para a direita, pronto. Essa ordenação, essa que você colocou os vértices aqui, é uma ordenação topológica do digrafo. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, essa é uma ordenação topológica do digrafo. Por quê? As arestas são todas da esquerda para a direita. Né? Então, o 1 vem antes do 3, que vem antes do 5, vem antes do 4, vem antes do 2, vem antes do 6. A ordenação topológica, em geral, não é única. Tá? Aqui, por exemplo, ó, o 6 poderia estar... O 6 e o 2 poderia estar depois do 6. Tá bem? Que não mudaria. Eu continuaria tendo essa propriedade que eu preciso, de as arestas todas serem da esquerda para a direita. Então, se você pensar uma aplicação assim bem imediata da ordenação topológica, é você ordenar tarefas com dependência, tá? Então, se você tem um conjunto de tarefas, tal que umas dependem de outras, né? Você fazer uma ordenação topológica dessas tarefas é encontrar uma maneira de como você realizar essas tarefas, qual a sequência que você deve utilizar para executar essas tarefas. De forma que quando você vai começar uma tarefa, tudo que você precisa antes já está executado. Tá? Eu, inclusive, eu vou comentar rapidamente, eu coloquei nos slides aí uma técnica de gerência de projetos chamada de PERT, CPM, e depois quem quiser estuda e dá uma olhada lá. Nós não vamos trabalhar com isso hoje aqui. Mas basicamente é isso, você tem as durações, e ela assim, vai um pouco mais complicado do que isso que eu estou falando, porque tem as durações também. E aí você quer saber qual é. Você quer achar uma ordenação topológica que gaste o menor tempo para conseguir concluir todas as tarefas. Tá? Então, essa é uma aplicação grande assim, em termos de organização de projetos. Tá? Tá, então, a gente vai ver dois algoritmos para, dado um digrafo cíclico, um DAG, né, fazer a ordenação topológica. O primeiro é um algoritmo bem intuitivo, que é assim, ó. Vou usar uma fila, tá? E que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o que inicialmente na fila? Vou colocar inicialmente, já que todo digrafo tem pelo menos uma fonte, vou colocar todas as fontes no início, na fila. Então, eu coloco aqui, no caso, só o vértice 1. E agora eu faço o seguinte processamento, né? Eu vou retirando da fila um elemento, e cada vez que eu retiro o elemento, eu abaixo 1 nos graus dos vizinhos dele. Se por acaso algum dos vizinhos ficou com grau 0, ele entra na fila. Assim é intuitivo e ver que isso dá certo, né, fazer isso. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu colocaria o 1 na fila. E aí, depois que eu coloquei os vértices iniciais na fila, eu faço aquele processamento típico de fila, que é assim. Enquanto a fila não estiver vazia, eu vou processando o início da fila, né? E eventualmente, em função desse processamento, eu coloco outros na fila, mas eu vou processando na ordem da fila ali. Então aqui, eu coloco 1. Tá, começa assim, coloco 1 na fila. Agora eu vou fazer aquele procedimento de fila, que é tira o vértice do início da fila e eventualmente vê se precisa colocar algum outro. Quando eu retiro o 1 da fila, eu retiro 1 da fila. Faz isso até a fila ficar vazia. Quando eu retiro 1 da fila, o 3 passa a ter grau de entrada 0. O 2 não, o grau dele muda de 3 para 2. Mas, então o 3 ficou com grau de entrada 0, aí então o 3 entra na fila. Tá? E aí, o que tem na fila? Só o 3. Aí eu tiro o 3 da fila, tá aqui. A ordem é essa, tirei o 3. Quando eu tirar o 3, o que vai acontecer? O 5, que tinha grau de entrada 1,
vai passar para grau de entrada 0. E aí, o 5 fica com grau de entrada 0, aí ele entra para a fila. Nesse momento só tem ele na fila, eu vou lá, tiro o 5. Quando eu tiro o 5, o 2 passa para grau de entrada 1 e o 4 fica com grau de entrada 0. Opa, então o 4 entra na fila. E aí só tem o 4 na fila nesse momento. Aí eu tiro o 4. Ah, desculpa. Não o 4, tem o 4 e o 6, né? Porque a hora que eu coloquei o 5 na fila, eu diminuí 1 no grau de 4 e no grau de 6. Aí, os dois ficaram com grau 0, então os dois entram na fila nesse momento. Aqui, né? E poderia ser o 6 e 4 ou 4 e 6, tanto faz. Depende do que você quer. Se você quiser ordenado, eu vou falar sobre isso mais adiante. Aí sai o 4 e quando o 4 sai da fila, finalmente o 2 vai ficar com grau de entrada 0. Ele entra na fila. Agora, eu pego o 6, na fila tem o 6 e o 2. Eu tiro o 6, não tem nenhum vizinho para entrar. Eu tiro o 2, não tem nenhum vizinho para entrar. Então, e aí acaba, a fila fica vazia. E essa aqui é a ordenação topológica, é a ordem que eu fui retirando os elementos da fila. Ou colocando na fila, tanto faz. E o algoritmo ele é assim, né? Bom, vamos ver o algoritmo, depois a gente... Ué? Cadê o algoritmo? Ih, saiu fora de ordem aqui. Não é. Ah, tá. O algoritmo a gente já tinha visto antes, assim, mas tinha pulado. Tá. Então, a ordenação topológica é uma primeira maneira de fazer é usar uma fila, que é como é que é a ordenação? Eu esvazio a fila e eu enfilo todos os vértices com grau de entrada 0. Tá? E agora, enquanto aquele processamento típico de fila, né? Você bota alguma coisa inicial na fila e depois, enquanto a fila não estiver vazia, você faz o quê? Olha o vértice inicial da fila, desenfila ele. Coloca esse elemento na ordenação. Tá? Vai criando a ordenação assim. E agora, eu olho os vizinhos W desse V aqui, diminuo 1 do grau de entrada de todos eles, todos os vizinhos. E se... bom, pego um elemento W e faço isso, diminuo 1 no grau de entrada dele. Se ficar 0 o grau de entrada, eu enfilo ele. Né? Esse é um algoritmo bem intuitivo, assim, e não tem muito mistério. Né? Vamos ver esse algoritmo aqui. Então, ele é isso, né? Ele cria o digrafo, né? Eu estou supondo que é acíclico, e vai marcando o grau de entrada que eu estou chamando de DE aqui, tá? Cada vez que eu coloco uma aresta, ele aumenta o grau de entrada desse vértice aqui, da ponta da aresta. E a ordenação topológica é isso que eu acabei de falar, tá? Primeiro, você faz um loop em que você olha todos os vértices, vê quem está com grau de entrada 0, eu sei que tem pelo menos um, e aí eu coloco na fila. Gente, eu sei lá, eu parti do princípio de que vocês têm familiaridade com usar essas coisas, assim, a fila, o kill, o pilha, stack, priority kill. Eu posso assumir isso, né? Tem alguma questão da parte de vocês em relação a isso ou não? Não. Não, né? O Rodrigo também tem bastante familiaridade com isso? Não, tô tranquilo. Tá. Então tá. Então eu olho os vértices iniciais com grau de entrada 0 entram na fila. E agora, aquele processamento tipo de fila. Quando a fila não estiver vazia, eu olho o cara da frente. E aí tiro, né? Eu tenho que fazer isso em dois comandos. Não dá para já tirar e já saber quem é. Pelo menos eu não conheço como fazer isso. E aí eu vou guardando ele nesse vetor OT, que é a ordenação topológica, tá? E agora, olho os vizinhos do vértice que saiu da fila, vértice U, e diminuo 1, né, para cada um deles diminuo 1 no grau de entrada e testo. Se ficou 0, eu enfilo esse elemento. Tá?
Agora aqui, olha só, a fila, então, deixa eu ver. Não, aqui não. Agora aqui, ó, tem uma particularidade que vocês vão precisar na aula de hoje, tá? Os problemas de hoje. É assim, ó. Se eu olhar aquele exemplo ali de ordenação topológica, esse aqui, né? A ordenação topológica aqui, ó, eu tenho várias ordenações, né? Eu tenho, bom, um, bom, várias, na verdade, assim, talvez duas aqui nesse caso. Três, três talvez, né? Ó, 3, 4, 3, 5, 4, 2, 6, né? Agora, e foi essa ordenação que eu utilizei como saída. Nota que existe alguma outra ordenação lexicograficamente menor. Geralmente, assim, tem alguns problemas que querem a ordenação lexicograficamente menor. Aqui tem, né? Porque olha só, o 6 só depende do 5. Então, o 6 poderia ter saído logo depois do 5. Poderia também ter saído depois do 4. E poderia ter saído depois do 2. Então, aqui, ó, o, o, do jeito que está desenhado aqui, na verdade já vai sair lexicograficamente menor, tá? Mas se, por exemplo, se esse verso aqui 6, em vez de ser 6, fosse 4, e eu quisesse que a ordenação topológica fosse a menor lexicograficamente, eu teria que colocar aqui esse 6 antes, aqui 6 que eu estou supondo que fosse um 4, antes desse 4 aqui que eu estou supondo que fosse um 6, tá? Nesse caso, como é que a gente faz, então, como é que a gente faz para trabalhar com essa situação? É só você fazer o seguinte, essa fila aqui, em vez de ser uma fila comum, ela pode ser uma fila de prioridade, tá? E porque uma fila de prioridade vai ser assim, quando os vértices já estiverem na fila, eu quero o quê? Os que estão lá na fila, qualquer um deles pode sair já. Eu posso tirar qualquer um deles. Então, porque todos eles já têm grau de entrada zero. Então, se eu uso aqui com uma fila de prioridade, eu vou estar sempre tirando o menor. Então, toda vez que puder tirar o menor, eu, em vez de usar uma fila, se eu quiser usar uma fila de prioridade, beleza. Só que tem um pequeno problema com fila de prioridade, tá? A fila de prioridade, normalmente, ela é organizada da seguinte maneira: o maior de todos fica em cima. E aí, se eu quero tirar, assim, por ordem, do menor para o maior, o que eu faço? Bom, ou eu pego aquela fila de prioridade e escrevo um método de comparação para ele usar na hora que ele retira os elementos, insere, na hora que ele organiza a fila, tá, de prioridade, eu poderia dizer, eu quero mudar a ordem de prioridade. Como é que eu faço isso? Você tem que usar um compare aqui. É uma maneira de declarar aqui que você customiza a organização da fila de prioridade. Quero tirar o menor primeiro, então pode fazer isso. Mas se eu não quiser fazer isso, uma coisa que normalmente se faz muito comum é assim, ó, nesse exemplo aqui, se eu, em vez de usar uma fila comum, usar uma fila de prioridade, na hora que eu coloco os elementos na fila, eu coloco com valor negativo. Tá? Eu dou um push aqui do menos i, se isso aqui for a fila de prioridade. E a hora que eu tiro, eu faço, por exemplo, a hora que eu tiro aqui da fila, eu faço u igual a menos q ponto front. Tá? Por quê? Porque ele vai tirar o menos negativo lá, né? O mais próximo de zero. Então é sempre, todos os elementos lá vão estar negativos. Ele vai estar tirando o mais próximo de zero, que na verdade é o menor. Eu quero o menor. Porque se eu quiser usar esse tipo de coisa, eu quero que seja lexicograficamente ordenado. Fez sentido isso aí, gente, para vocês? Essa dica? Sim. Sim. Tá. Então, nos problemas de hoje vai ter vários problemas vários, não sei, 2 ou 3, que pedem isso, tá? Essa exigência. Então, aí é simples, só mudar o algoritmo aqui para trabalhar com uma fila de prioridade. Bom, mas aí,
esse é o algoritmo assim, bem clássico, né? Bem claro. Mas o algoritmo que a gente mais usa é com busca em profundidade, tá? É fazer ordenação topológica com busca com busca em profundidade, que além de tudo é um algoritmo super bacana, assim, às vezes você tem que dar uma pensada, assim, pô, por que esse negócio dá certo? Porque não é muito claro de início, assim, que vai dar certo, não. Basicamente, a ideia é assim, ó, é você, olhando assim, daí você é fácil de entender. Você faz uma busca em profundidade, começando no vértice qualquer. Começar no 5, por exemplo. Imagina esse DAG, começa no 5. Aí o 5, 4, 2, quando chega no 2, o 2 sai da busca. Então, ele é o primeiro cara a sair da busca. Então, ele é o último da ordenação. Tá? E aí eu volto para o 4. O 4, nesse momento, também sai da busca. Tá? Porque as arestas dele são para o 2 e para o 5. Né? Então, ele é o penúltimo cara da ordenação. E daí eu volto para o 5 aqui, né? E vou para o 6. O 6 entra na busca e depois sai. Então ele é o antepenúltimo cara a sair da ordenação. Aí eu volto para o 5. Aí o 5 nesse momento sai da busca. Né? E aí então o 5 de trás para frente é o quarto elemento. E aí a busca continua. Aqui eu só visitei uma parte da árvore, uma parte dos vértices. Digamos que ela continue no vértice 1. O vértice 1 para o 2 aqui tem uma aresta de cruzamento, que não acontece nada. Depois ele chama o 3, né? O 3 também tem aqui uma aresta de cruzamento, não acontece nada. E aí o 3 sai da busca. E finalmente o 1 sai da busca. Então, a ordenação topológica, isso é incrível, assim, esse algoritmo é muito bacana, porque não depende de onde você começa, você pode começar de qualquer lugar, você não tem que ficar, que nem no algoritmo de fila, você tem que primeiro estar olhando quem é que tem grau de entrada zero. Não, aqui na ordenação topológica, usando busca em profundidade, não, você é mais natural assim, para resolver, tá? Então, eu escrever, basicamente, então, ó, olha aqui uma outra aplicação dessa história da saída da busca, tá? É eu escrever os vértices na ordem inversa aqui da saída da busca em profundidade, tá? Aqui eu acho que eu fiz o mesmo exemplo. E aí, como é que é o algoritmo? O algoritmo é assim, ó, a busca em profundidade, marcar igual. Marcar o vértice. O que vai mudar aqui? Vai mudar só a última instrução da busca em profundidade, tá? A busca em profundidade, você marca o vértice, olha os vizinhos dele. Se tiver alguém não marcado, você chama a busca em profundidade. E agora, na saída, é que eu tenho que marcar esse vértice para a ordenação, tá? E aí, ó, como eu quero ordenar de trás para frente, a gente sempre começa com esse marcador aqui, esse variável para ajudar na marcação. Eu começo com N, com a última posição. E aqui o que eu faço é, depois que eu coloco o V nessa posição pós, eu diminuo o 1 do pós, tá? Então, o algoritmo é bem chutinho assim, tá? E bem interessante, assim, porque ele é um algoritmo simples e sofisticado ao mesmo tempo. Então, esse aqui, normalmente que todo mundo usa mais essa ordenação topológica, a menos que você queira, por exemplo, se você quiser usar aquela questão lexicográfica lá, você tem que usar fila, tá? Se você quer que a ordenação topológica esteja ordenada lexicograficamente ali, então, com menor sequência, aí você tem que usar fila, não tem jeito. Porque essa daqui não te dá essa ordenação. Gente, tudo bem aqui com esse algoritmo? Não sei se vocês já estavam familiarizados com ele. Sim, tudo certo. Sim, tudo certo? Tudo certo, Rodrigo? Nicolas? Eu também coloquei ele aqui. Então, a ordenação topológica com
uma busca em profundidade, né? Então aquele loop externo para enquanto tiver alguém na marcada, você começa uma busca. E aqui é a busca em profundidade acrescentando essa instrução, né? E esse CPOS aqui, ele começa com N. Aqui eu tô guardando os vértices sempre da posição 1 a N. Tá? Esse exemplo aqui. Dá aquela mesma ordenação topológica lá, né? Coincidência. Eu acho que eu nem rodei o algoritmo de fila, mas se rodarem, dá esse valor aqui. Tá. E aí, a outra coisa que a gente vai ver aqui é que a ordenação topológica num DAG, ela tem uma propriedade assim que é legal, que que ela permite que você ache um caminho máximo no digrafo, que é uma coisa assim, né? Uma coisa específica para digrafo, DAGs, digrafo acíclico. Porque, por exemplo, dado um grafo qualquer, encontrar menor caminho no grafo é fácil, é um algoritmo fácil, que eu digo assim, algoritmo eficiente. Mas encontrar maior caminho não é. É um problema NP completo, tá? Você, dado um grafo qualquer, se encontrar o maior caminho que tem no grafo, você tem que usar a busca restrita para fazer isso. Então, mas de grafo acíclico, não, você encontra o maior caminho. E é um algoritmo, assim, tipo algoritmo de... A ideia, né, de programação dinâmica, que depois que você fez a ordenação topológica, aí você começa de trás para frente aqui na ordenação. Eu vejo um vértice, se ele não tem... Os sumidores aqui vão ser zero, vão ter distância zero, tá? Mas como é que eu vejo que ele é sumidor? Se não tiver nenhum vértice, nenhum vizinho, tá? Então 6 e o 2 não tem nenhum vizinho, então é 0 e 0. Aí o próximo cara da ordenação é o 4. Eu vejo 4, eu vou fazendo uma programação dinâmica assim. O 4, primeiro vizinho dele, o 2, se aqui a distância é 0, a distância desse cara é pelo menos 0 mais 1, 2. 0 mais 1, 1. E aí, então, como só tem esse vizinho, 4 é 1 mesmo. Eu venho para o 5. Digamos que o 5 olha primeiro 6. Então, qual é a distância do 6 ao sumidor? É 0 mais 1, 1. Inicialmente é 1. Mas depois, ele tem outro vizinho que é o 4. O 4 tem distância 1. 1 mais 1, 2. Se for maior, eu substituo. Tá? Então, a distância máxima de 5 até um sumidor é 2. Do 3 é 3, né? Porque só tem um vizinho 5, então é 2 mais 1, 3. Para o 1, eu poderia ter começado assim, ó. O primeiro vizinho dele é o 2. Então, a distância do 1 a um sumidor é 1. Depois, quando eu olho, por enquanto é 1, mas aí quando eu olho o 3, eu vejo como o 3 é 3, então essa distância aqui pega o máximo entre 1 e o 3 mais 1, 4. Então vai ser 4. Tá? Então, uma vez que eu tenho a distância aqui, como é que eu poderia ver um caminho mínimo? Você poderia ver um caminho mínimo assim, ó. Agora você procura aqui. Qual o vértice que tem maior distância para o sumidor? É o 1, é 4, né? E agora você vai fazendo assim, procura o vizinho dele que tem distância 3. É o 3. E agora, procura o vizinho do 3 que tem distância 2. É o 5. Procura o vizinho do 5 que tem distância 1. É o 4. Procura o vizinho do 4 que tem distância 0. É o 2. Então eu consigo descrever qual é o caminho também. Né? Qual é o caminho máximo que eu tenho no digrafo. E então é esse tipo assim de programação dinâmica, guloso, não sei. Bom, mas você pode realizar isso com a busca em profundidade também, tá? Eu posso adaptar a busca em profundidade para já ir calculando as distâncias e o tamanho
o caminho máximo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter um vetor de distâncias aqui, que está inicialmente com zero, e um MC aqui que está com zero. O maior caminho está com zero. Tá? E aí, olha só, a argumentação aqui, como é que é? É assim, ó. Durante a busca em profundidade, quando eu estou olhando um vizinho W de V, né? Os vizinhos aqui, eles são olhados na ordem que me interessa, tá? Na ordem necessária ordenação topológica. Então, quando eu acabo de visitar o vizinho W, se já tiver marcado, tudo bem. Não preciso fazer mais nada. Se não tiver marcado, eu faço a ordenação dele. De qualquer forma, ao final dessa instrução aqui, o vértice W, eu já calculei tudo para ele, já processei aquele vértice, sei a distância dele para os sumidouros, tá? Então, nesse momento, eu posso fazer a distância do vértice V, a distância máxima do vértice V, é o máximo entre o que eu já tinha e a distância do W mais 1. Tá? De forma análoga, tá? Então, aqui eu vou atualizando a distância máxima do vértice V. De forma análoga, quando eu termino de processar o vértice V, eu posso agora ir anotando qual é o tamanho do caminho máximo, que é o quê? É o máximo entre o que eu já tinha até agora e essa distância aqui. Tá? Então, fica bem natural e bem simples assim implementar isso para busca em profundidade também. E aí, esse é o quarto algoritmo da aula de hoje, que é isso aí, tá? Ele vai ter... Não é aqui. Ele vai ter um vetor de distância, vai ter aqui uma contagem de caminho máximo aqui, né? Tamanho do maior caminho. E aí a alteração que eu faço é assim, uma das alterações é assim, aqui essa que eu acabei de mostrar. Depois que toda vez que quando eu pego um vértice B aqui, quando eu pegar os vizinhos dele, eles vão ser processados totalmente, tá? Num diagrama cíclico acontece isso. E aí, então, de forma quando eu pego um vizinho W aqui, depois de... Se eu precisar chamar a busca de profundidade, eu chamo. Mas ao final disso, eu sei que eu já sei a distância do W ao sumidor. Então, a distância do V é o máximo, entre o que eu já tenho até o momento e o D de W mais 1. Aqui, eu estou fazendo a ordenação topológica também, né? Mas aqui, anota que eu vou precisar dessa ordenação topológica depois, para descobrir o maior caminho. E vou descobrindo aqui o tamanho do maior caminho, que é o tamanho. Quando eu acabei de processar o vértice V, eu posso atualizar esse tamanho do maior caminho, que é o máximo entre o que eu já tinha e essa distância que eu achei aqui para o vértice V, ao sumidouro. Bom, o que falta aqui é só imprimir, né? Depois que eu achei um maior caminho, como é que eu imprimo um maior caminho, né? Aí, esse algoritmo faz assim, o que ele faz? Ele olha lá na ordenação topológica, eu acho que tem até um erro aqui nesse. Bom, tudo bem, pode ser assim mesmo. Não precisa ser, não, pode ser aqui mesmo. Ele olha, ele procura nos vértices aquele que tem cuja distância seja igual ao tamanho do maior caminho. Aí chama a recursão aqui para imprimir o caminho. E a recursão ela faz assim, ela imprime o vértice atual. E agora procura aquela ideia, né? Procura um vizinho desse vértice que tenha uma distância MC-1. E aí chama a recursão para escrever o resto do caminho, né? Então, basicamente é isso. Depois, quando ela encontra um aqui, ela já para aqui, dá um break. Né? Então, esse aqui é o algoritmo que calcula o tamanho do maior caminho num DAG e imprime já esse maior caminho. Esse exemplo aqui, ó, tá. Por coincidência aqui, a ordenação topológica é igual também ao maior caminho.
Então, esse é, bom, é um dos gráficos lá que eu dei como exemplo, não sei se está desenhado ali. Acho que aqui não está, né? É esse aqui não. Tá. Mas, gente, vamos lá. Tudo bem aí com esse algoritmo também de maior caminho? Sim. Tá. Então, deixa eu mostrar aqui uma aplicação, tá? Que até assim, já vou adiantar e já estou adiantando a explicação de um dos problemas da aula de hoje, que é assim, ó. Você tem o problema das caixas, tá? Dos caixotes. Então você tem aqui, ó, vários caixotes com dimensões retangulares, tá? Com essas dimensões dadas aqui. E aí, você quer empilhar esses caixotes. Todos eles, digamos, têm a mesma altura, tá? E vamos supor que não tem caixotes exatamente com as dimensões repetidas. Depois a gente comenta, se tiver, o que a gente faz. Aí, eu quero saber qual a maior pilha que eu posso fazer, sendo que eu quero, quando eu for colocar um caixote, eu quero colocar ele uma base que seja que contenha totalmente a área dele, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu pegar esse caixote aqui de 4, cujas dimensões sejam 4 por 5, eu não posso colocar em cima do 8 por 3, tá? Porque não tem jeito de arrumar, mesmo que eu vire ele, eu tenho que ter um jeito de virar ele para que as duas dimensões aqui fiquem. O que vai ficar embaixo, as duas dimensões têm que ser maiores ou iguais a essas daqui. Então, o 5,4 eu não posso colocar em cima do 8,3. Mas o 7,1 eu posso colocar em cima do 8,3. Né? O 5,4 eu posso colocar em cima do 9,5. Porque o 4 é menor e o 5 é menor. E por aí vai, tá? Então eu te dou esse monte de caixotes lá com várias dimensões e quero saber qual é então a maior pilha que eu consigo fazer com esses caixotes aí, tá? E a solução, essa solução aqui é a solução de ordenação topológica, tá? E busca do maior caminho. Qual que é a ideia, tá? A ideia é você criar um digráfico, esse digráfico necessariamente é acíclico, tá? Portanto, você pode fazer ordenação topológica nele. Então, você vai criar um digráfico, aqui eu estou numerando aqui os caixotes, tá? E aqui as dimensões deles têm que estar ordenadas também. No caso aqui eu estou fazendo sempre assim, a primeira é maior que a segunda, sempre, né? Para poder facilitar a comparação entre dois caixotes. E agora eu estou fazendo o seguinte, um vértice para cada caixote. E agora eu tenho que pegar cada caixote e comparar com os demais, com os outros, tá? E veja assim, se ele pode ficar em cima do outro, eu coloco uma aresta dele para o outro. Deixa eu ver se eu fiz isso, eu fiz o contrário aqui. Por exemplo, 3 com 2. Esse 3 aqui pode ficar debaixo dele. Então, acho que coloquei o contrário. Se esse cara pode ficar embaixo daquele, eu ponho uma aresta. Podia ser o contrário também, tá? Aqui, depois do caminho, acho que vai ficar mais fácil se fizer desse jeito aqui. Aí, então, como o 3 pode ficar embaixo do 2, esse 3 pode ficar embaixo deles, tem uma aresta do 3 com 2. E assim eu comparo cada um dos caixotes com os outros e crio este gráfico. Tá? E aí eu faço a ordenação topológica nele. Tá aqui embaixo a ordenação topológica. E agora, eu acho o maior caminho. Então, por exemplo, aqui, né? A ordenação topológica é essa. Então, 8. Aqui, ó, você pode começar com 0 ou com 1. Aqui é mais interessante começar com 1, porque eu já conto aquele caixote. Como eu quero saber qual o tamanho da pilha. Então, aqui, ó, o 8 é 1. Aí, na ordenação topológica, o próximo é o 4. O 4 também, ó, é um sumidor. Então, é 1 também. E aí, o próximo é o 1. A1 é vizinho só do 8, né? Então, a distância dele é 1 mais 1, 2. E assim sucessivamente, tá? Depois, quero achar a maior pilha. A maior pilha está aqui. Agora eu olho aqui. Qual é o maior tamanho que eu tenho? 5? Então eu tenho que
O único 5 tem esse aqui. Então eu tenho que pegar esse 5 aqui, que é o 6. Que é o caixote 6. E agora eu procuro aqui na ordenação um cara que seja vizinho desse, que tenha distância 4. Ah, achei o 5. E agora, procuro na ordenação um vizinho do 5, que tem a distância 3. Achei, é o 3. Agora, procuro aqui um vizinho do 3, que tem distância 2. Ah, é o 2. 1, será que também era? É, 1 também era. Poderia ser qualquer um dos dois. O 2 ou 1, tem mais de uma solução. E, finalmente, o 2... se eu pegasse aqui o 1, ó, depois eu ia ter que pegar o 8, né? Como eu peguei o 2, então eu vou ter que pegar o 4. Tá? O vizinho que tem distância 1 do 2 aqui, é o 4. Pronto, então eu achei, olha só. Então a maior pilha que eu consigo fazer aqui é uma pilha de 5 caixotes, tá? E eu faço isso aqui. Quem vai ficar embaixo de todos é o 6, que é esse aqui, esse 12 por 5, né? Vamos só conferir aqui, ó. Depois o 5, que é o 10 por 5. Ah, dá para ficar, tá? A dimensão igual pode, ó. Essa que é menor que essa é menor ou igual a essa é menor ou igual a essa. Então pode. Depois o 4, depois o 3, que é o 9 por 5. Ah, essa é menor ou igual a essa é menor ou igual a essa. Depois é o 2, que é o 8 por 3. Ah, 8 é menor ou igual ao 10, é o 10, né, agora. E o 3 é menor ou igual a 5. Não, quem que era depois? Era o 2, né? Ah, era 8 e 3, já tá certo. E, finalmente, o 4, que é 7 por 1. Vai ficar o 7 em cima do 8, 1 em cima do 3. Então tá legal. Tá ok, gente? Essa aplicação aí tá entendida? Sim. Peraí, então a ideia é ordenar primeiro em relação à largura em ordem decrescente, para depois ordenar Aqui não é largura, assim. Você ordena de tal forma que primeiro fica a maior dimensão, ou a menor, tanto faz. Tá? Porque essa é a maneira mais fácil de comparar os caixotes. Tá? Porque se já furar na primeira, né, nem precisa testar a segunda. Porque às vezes eu teria duas maneiras de colocar um caixote em cima do outro. Né? Eu posso colocar de uma maneira ou virar 90 graus ali. E, eventualmente, se eu virar 90 graus, pode ser que caiba. Pode ser que do jeito não caiba, do outro caiba. Mas se eu ordenar todo mundo, se eu escrever as dimensões aqui ordenadas, tá? Escrevendo primeiro a maior dimensão, aí a comparação é mais fácil. Assim, a comparação é mais fácil. Tá? Se o primeiro elemento aqui, por exemplo, o 8 e o 7, esse cara não pode ficar em cima dele. Nem adianta eu olhar assim, se eu virar esse, não adianta, não precisa ver isso. Basta olhar, comparar uma dimensão só. Então é mais fácil para comparar, Rodrigo. Por isso que você escreve aqui as dimensões dos caixotes, escrevendo primeiro a maior, depois a menor. Porque ali é arbitragem, qualquer coisa poderia ser a largura ou o comprimento, né? Qualquer dimensão ali do caixote poderia ser a largura ou o comprimento. Então vamos lá, é assim, ó. Você escreve os caixotes dessa forma e agora você vai construir um DAG aqui. E por que é o DAG? Porque essa relação aqui de poder ficar em cima do outro é uma relação que não é reflexiva, tá? Então nunca vai poder ter um ciclo aqui. Então olha só, aí eu vou colocar um vértice para cada caixote e se um puder ficar embaixo do outro, eu vou colocar uma aresta, que é o caso aqui. Ó. Aí eu olho para cada caixote e eu comparo ele com todos os outros. Por exemplo, o 1 pode ficar em cima do 2? Não pode. Né? O 1 pode ficar em cima do 3? Pode. Então eu vou colocar uma aresta lá do 3 por 1. Pode ficar em cima do 4? Não pode. E assim sucessivamente, tá? Tem que olhar cada um com todos os outros, todos os demais. E aí cria esse digrafo. E agora resolva o problema no digrafo. Primeiro faça a ordenação topológica.
Depois, descubro as distâncias aos sumidouros aqui, dos diversos caixotes aqui, né? Depois que eu tenho a distância máxima, eu vou criando aqui vou explicando qual é a pilha que eu vou fazer, tá? Eu pego o máximo aqui, depois pego um vizinho desse cara aqui, que é o 6, que tenha, se esse tem 5, tenha distância 4, que é o 5. E agora, pego um vizinho desse que tenha distância 3, é o 3. Agora, pego um vizinho desse que tenha distância 2, é o 2. Agora, um vizinho do 2 só tem 4, tá? O 8 não é vizinho do 2. Pelo que eu entendi, não é. Também é. O 4... nesse caso aqui, o 4 é. Do 1 é que não é. Se eu pegasse o 1, é que eu obrigatoriamente teria que pegar o 8. Bom, mas enfim, a resposta que eu quero muitas vezes é essa daqui. Às vezes eu quero saber só qual é o tamanho. Se eu quiser saber só o tamanho, é simples. Mas se eu quero saber qual é a pilha que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que organizar isso aqui? Aí você tem que fazer esse procedimento final aqui, de mostrar o maior caminho qual é. Um deles, né? Mostrar um dos maiores caminhos. Tá legal, gente? Tá legal, Rodrigo? Sim, obrigado. Tô sentindo o Rodrigo meio inseguro. Não é minha garganta. Não, mas tá legal mesmo? Entendeu mesmo? Sim. Tá. Gente, olha só, eu falei, né, que tem esse método aqui que é muito usado, é bastante usado em projetos grandes, assim, obras, né, construções e tal, que é o PERT CPM, né? Eu falei, eu pensei inicialmente em tirar esses slides daqui, mas eu vou deixar aí para vocês, se algum dia vocês precisarem disso, ou tiverem querendo, por alguma razão, olhar esse problema, que é assim, que é dado um projeto, né? Dado um projeto, você tem a relação de dependência entre as tarefas e tem a duração de cada uma delas, tá? E aí você pode fazer várias coisas aqui. Você pode fazer assim, ó, tem várias pequenas coisas que se olha aqui, que é assim, ó. Primeiro, qual é a maneira de organizar essas tarefas para eu conseguir terminar, tá? Mas depois, assim, qual é o tempo mínimo que eu vou levar? Qual o tempo mínimo que eu vou levar nesse projeto, tá? Eu consigo calcular que tempo mínimo também. Tempo mínimo e depois eu posso ver folgas que eu tenho. E às vezes essa tarefa 3 aqui, essa tarefa aqui, ó, 2. Como ela é uma tarefa pequenininha, pode ser que assim que eu termine um, não precise imediatamente começar 2, tá? Pode ser que eu tenha uma folga aqui, então existe uma história de folga aqui nessas tarefas. E é bom eu conhecer isso para eu saber, ó, se eu terminar essa tarefa dia 4, eu não preciso começar esse dia 5. Eu tenho uma folga aqui, posso começar dia 7, sei lá, tá? Essa é uma das coisas que o método dá. Outra coisa que o método dá, por isso que ele chama CPM, Critical Path Method, é que no final de tudo, você descobre qual é o caminho crítico. E o caminho crítico é um caminho que não tem folgas. Essa sequência de tarefas aqui, você tem que fazer elas, são as tarefas que você tem que estar mais atento, porque elas não tem atraso, tá? Aí você descobre, assim, para cada tarefa, qual é a data mais cedo que você pode começar, qual a data mais tarde, sem atrasar o projeto. Okay? Então essa técnica aqui é uma técnica bem legal mesmo, e é toda exatamente em cima de ordenação topológica. Eu vou deixar isso aí nos slides. Se algum dia... Agora eu sei que vocês não têm tempo de ver isso, né? Eventualmente. Tá, vamos para os problemas, né? Talvez alguns dos problemas aí eu já tenha explicado aí quando estava explicando os algoritmos, tá? Tem pelo menos 2 aqui de maratona, não sei
sei se tem mais aí. Esse daqui eu me lembro bem, a maratona, que eu estava lá participando quando teve esse problema. Bom, o primeiro é o seguinte, ó. O primeiro problema é um problema. Bom, não é nada do que a gente estudou, é só busca em largura. Bom, é o que a gente estudou, né? Busca em largura. Ele é assim, ó. É bem, bem simples esse aqui. Ele te dá uma série. Ele te define um DAG, que ele diz que é um DAG, tá? Deixa eu ver se ele diz que é um DAG. Ele diz que é um DAG, tá? E aí ele te dá qual é a confiabilidade de cada aresta aqui, tá? De cada trecho do caminho, né? Sendo que pode até ter arestas duplas, assim, ó, por exemplo. Do 1 para o 2, eu posso ter dois caminhos aqui. Um tem confiabilidade 0,75, outro igual também. Não é esse aqui, esse número aqui não é 0,75 não, tá? Um deles acho que é 0,25 e o outro 0,75. Ah, é meio, ó. Um é meio, o outro 75. Eu escrevi errado aqui. Bom, você poderia não trabalhar com arestas duplas e na entrada, né, colocar só a maior, a aresta de maior confiabilidade, né? Mas não precisa, pode deixar assim mesmo que o algoritmo resolve isso. E aí, então, assim, ó, essa confiabilidade ela é multiplicativa, né? Porque se eu vou do 1 para o 2, o caminho tem confiabilidade de 0,75, e do 2 eu vou para o 4, tem 0,75 também. Qual a confiabilidade total do caminho? 0,75 vezes 0,75, tá? Ela é multiplicativa, assim. E aí o que ele quer saber é qual é o caminho, qual é a confiabilidade do caminho de maior confiabilidade. Qual é essa confiabilidade? Por acaso é esse que eu falei mesmo aqui. Do 1 para o 2 vindo por essa aresta, e do 2 para o 4, só tem uma, né? Por essa aresta aqui. Multiplicar aqui vai dar esse número. O resultado tem que ser dado com 6 decimais. E a solução aqui é basicamente assim, é um cálculo bottom-up, tá? Esse tipo de cálculo, assim, esse tipo de processamento bottom-up, que você usa a busca em profundidade. Quando chega numa folha, você diz que a confiabilidade da folha é 1, porque não vai para lugar nenhum dali. E depois, quando você volta aqui do 2 para o 4, aqui você pode ter assim, né? Pode ser que seja maior confiabilidade vindo direto ou vindo aqui, por exemplo, por esse caminho, mas aí a própria busca em profundidade vai te dando isso, tá? Já que isso aqui é um DAG, tá? De forma que, então eu vou se for o caso, eu vou substituindo esse valor aqui. Pronto, e o algoritmo é só isso. Para cada vértice eu calculo qual é a confiabilidade do caminho que começa naquele vértice e vai estar o vértice final que eu quero. Eles são dados dois vértices, vértice inicial e vértice final, tá? Eu quero a confiabilidade do caminho de maior confiabilidade entre o 1 e o 4. Então é isso, é só fazer uma DFS que vai calculando as confiabilidades de cada vértice ali de forma bottom-up. Tá ok, gente, isso aqui? Sim. Tá. O próximo, que é um problema foi um problema da maratona aqui, esse aqui já tem, também vai usar alguma coisa da aula de hoje? Não sei. É um DAG, tá? Só a busca em profundidade. E aí, e esse DAG representa assim, ó, representa um esquema de organização de empresa, de chefia, onde um cara pode ter mais de um chefe, tá? Então aqui, por exemplo, o empregado, aqui assim, ó, você tem aqui, os vértices aqui são cargos, mas no início também se confundem com pessoas, tá? Tem uma situação inicial em que quem é o cara aqui desse cargo 1? É o cara 1. O cara do cargo 2 é o cara 2, assim sucessivamente, inicialmente. E cada pessoa, ela tem uma idade.
Vocês podem ler depois, tem uma historinha lá de um método usado lá nos Estados Unidos, lá naquelas empresas lá de bolsa, essas coisas. E aí, ó, o que ele quer saber é, ele te dá uma pessoa, que é a pessoa 6, e quer saber assim, ó, na rede de chefias dessa pessoa, que ela tem vários superiores a ela, qual é o cara de menor idade? Tá? Ele quer saber a menor idade, então, descontando o próprio cara, a própria pessoa, tá? Por exemplo, do jeito que está aqui, o 6, ele pode ser chefiado. Ele é chefiado, né? Os superiores dele são 4 e 1. Por enquanto é 4, mas é também o 3 e o 2. Então, o que tem a menor idade é esses 2 aqui, que é 20. Então, a resposta, se eu te perguntar o 6, é 20. Só que tem outra operação aqui nessa situação, que é assim, eu posso trocar duas pessoas de lugar, de posição. Eu posso trocar a pessoa 6 com a pessoa 1, por exemplo. E agora quando eu fizer uma query, eu quero que essa query já se reflita essa troca, tá? Então vamos lá. Tá entendido qual é o problema? Então essa situação aqui é descrita assim. Eu te dou o número de pessoas ou posições, tanto faz, tá? Eu te dou quantas arestas tem aqui, quantos relacionamentos tem, e te digo o número de operações que eu vou fazer. Fazer 6 operações. A operação pode ser uma query, que é tipo P, uma pergunta, tá? A pergunta é só assim, eu te dou uma pessoa e digo, quero saber, na rede de os superiores a ela, qual é o superior a ela que tem a menor idade? Ou eu posso fazer uma troca de posição, eu vou trocar o 5 com 2, esses dois aqui, quero trocar entre si. Esse cara aqui que vai vir para essa posição e esse cara que vem para ela. E aí, quando eu faço isso, pode ser que mude, né? Pode ser que alguma coisa mude. Então, é um DAG assim que vai mudando só as pessoas. Mas como é que você resolve isso aí? A primeira coisa da solução é a seguinte, ó. Vai ser legal. Eu quero assim, se eu te dou uma pessoa 6, por exemplo, eu quero saber todos os superiores dela. Mas como é que eu descubro todos os superiores dela? Bom, tem uma maneira, você nem precisa pensar muito não, que lá que você vai ver. Aqui vai ser interessante escrever esse DAG, não dessa forma que ele está mostrando, mas inverter as arestas todas, tá? Porque quando eu quiser saber os superiores dos 6, basta fazer uma busca em profundidade. Eu vou achar todos. Então, a primeira coisa é essa daqui, é você trocar o sentido das arestas, representar essa situação, esse esquema aqui de forma um pouco diferente. Bom, uma vez que eu saiba as trocas, basta fazer a busca em profundidade e procurar o menor elemento. Para cada pergunta eu tenho que fazer uma busca em profundidade mesmo, não tem jeito não, tá? E assim, o problema vai passar com esse enfoque. Tem que fazer uma busca em profundidade para descobrir. Agora, a questão é assim, como é que eu vou associando as pessoas aos cargos, tá? E a melhor maneira de fazer é o seguinte, para eu imaginar aqui, ó, que os números que estão em azul são o número dos vértices, do cargo, não das pessoas, tá? Sendo que cada cargo tem 2 atributos aqui. Qual é a pessoa daquele cargo? Qual é a idade da pessoa daquele cargo? Bom, essa idade aqui, na verdade, seria um atributo da pessoa, né? Mas tudo bem, eu estou escrevendo os dois assim, mas geralmente o que eu faria aqui seria, eu teria um vetor para cada pessoa com a idade dela. Então, mas inicialmente, se confundem aqui. Na situação inicial, ó, o cargo 1 é a pessoa 1, o cargo 2 é a pessoa 2, o cargo 3 é a 3, assim sucessivamente. Então, a questão é saber como é que eu processo quando eu faço uma troca, tá? E quando eu faço uma pergunta, é só fazer a busca, considerando que fazer a busca onde? No de grafo de cargos, mas a hora que eu quero, como é que eu descobriria a idade mínima das pessoas ali?
Para cada elemento da busca aqui, eu vejo quem é o vértice, quem é a pessoa que está nessa posição. A pessoa 4. Qual a idade dela? Eu queria imediatamente, tá? Eu vou, à medida que fazendo a busca aqui no de gráfico, versos azuis aqui, eu vou descobrindo quem é a pessoa que está naquele cargo, qual a idade da pessoa. Então, acho que a coisa que não é tão trivial assim descobrir é como é que você faz esse processamento de troca, tá? Porque, à primeira vista, se você fizer um exemplo só, você vai falar assim, é trivial essa troca. E assim, ó, a primeira troca que tem é entre a pessoa 5 e a pessoa 2. Né? É isso? Não, a situação... Aqui está errado, aqui é 5, aqui é 2. Aqui, ó, já estou mostrando o que vai ser necessário para representar. Que vai ser necessário, assim, ó, além do de grafo normal aqui, que esse de grafo não vai mudar ao longo do... essa estrutura de cargos não muda ao longo da aplicação, tá? O que muda são só as pessoas que mudam de cargo. Então, vai ser importante eu ter duas informações aqui. Um vetor que me diz assim, para cada cargo, quem é a pessoa, tá? No cargo 1 é a pessoa 1, inicialmente. 2 é a pessoa 2, etc. Mas eu preciso da informação inversa também para fazer essa atribuição mais rápida, tá? Eu preciso saber para cada pessoa qual é o cargo que ela está. Inicialmente, coincide aqui esses dois vetores, tá? E após a primeira troca é assim, ó, o 5 troca de lugar com 2. Os dois vetores vão ficar iguais aqui, tá? Também troco 2 aqui com 5, troco 2 com 5. Porém, olha só, vou mostrar mais um pouquinho. A terceira troca. A terceira troca, ela é assim, cadê? Eu não me lembro. É o 6 com 5. Olha, vamos pensar bem, ó, na terceira troca aqui, ó. Na terceira troca, eu quero trocar o 6 com 5, né? Vamos ver aqui, ó. Trocar o 6 com 5, em termos aqui de cima, o vetor de cargo. Colocar o 6 aqui e o 5 aqui. Certo? Não tem muito erro, não. Aqui é bem claro. Agora, aqui embaixo já não é tão trivial assim, tá? Porque a pessoa 6, ela vai estar em qual... A pessoa 6 aqui, né? Esse índice. Pessoa 6 agora... Então, olha só. A mudança do 6 com 5 na segunda troca, né? Seria só trocar de lugar aqui o 6 e o 5. Mas aqui embaixo não. Porque agora a pessoa 6... Ela não vai estar... Onde é que ela vai estar? A pessoa 6 vai estar no lugar 2? É isso? Né? Mas a pessoa... Bom, deixa eu ver se está mostrado. A pessoa 6, ela vai para o lugar 2. A pessoa 2 vai para o lugar 6. Ela está a pessoa 2 não é que ela vai, ela já está lá no lugar 2. Olha como é que fica diferente aqui, tá? Aqui, ó, eu troquei o 6 com 5, né? Aqui o que eu tinha era assim, ó. O vértice 6 tinha a pessoa 6. O vértice 2 tinha a pessoa 5. Então basta eu trocar os dois aqui. Para dizer qual que é o vértice, qual é a pessoa daquele vértice. Agora aqui embaixo não. Aqui embaixo muda, tá? Esses vetores não são iguais. Só quero chamar a atenção disso. Como é que você raciocina sobre eles? Você raciocina dessa forma assim, ó. Aqui eu estou dizendo aqui, ó. Qual é a pessoa do cargo, tá? Quando faço uma troca? Quando eu faço uma troca, qual é a pessoa de um cargo qualquer? Eu estou trocando A com B. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver a pessoa B, em que cargo ela estava. Esse cargo agora, quem vai estar? Em que cargo ela estava? Ela estava lá, sei lá, no 4. Então, a pessoa do cargo 4 vai ser a A. Né? Então, para atualizar esse vetor aqui, eu uso de baixo.
E a pessoa, e aqui troca um com o outro, né? Se eu vou trocar o A e o B de posição, o que eu vejo? Vejo em que posição estava, eu vejo assim antes, em que posição que estava o 6, eu troquei o 6 com o 5. O 6 já estava aqui. Então, na posição 2 vai vir o 5. E agora, aqui, né, eu troquei o 6 com o 5. O 5 estava onde? Estava na posição 2. Então o 6 vai ficar na posição 2 agora. Eles são diferentes, só queria chamar a atenção disso. Não, quer dizer, não é muito mais complicado. Não é muito complicado. E esse de baixo aqui, né? O cargo em que a pessoa tá, quando eu troco A e B, é só trocar essas duas informações aqui embaixo. Eu vejo em que cargo estava a pessoa A. E vejo que cargo estava a pessoa B. E troco de posição essas duas informações. Tá? Então, essa parte aqui é que eu acho que é a parte para você fazer uma coisa rápida. Porque senão você pode fazer um processamento grande para descobrir quando você troca uma pessoa de cargo, como é que você tem que atualizar essas informações aí. Como é que para cada vértice você vai dizer quem é a pessoa e saber qual é a idade dela, tá? Então tá essa dica aqui, que é dica que resolve bem o problema. E no mais é isso. Quando vê uma operação de troca, você faz isso aqui. Atualiza esses dois vetores. E quando vê uma operação de consulta, você faz a busca. Assim, né, olhando os cargos, mas para cada cargo você vê quem é a pessoa e qual a idade dela. Você quer pegar o mínimo. E outra coisa, inverte todas essas setas aqui, tá? Para quando eu quiser saber os superiores da pessoa, as setas ficam ao contrário. Tá legal, gente? Aí vocês vão ter que quebrar a cabeça um pouquinho nisso aí para entender bem, tá? Alguma pergunta? Vou em frente aqui, Não. tá? Vou em frente. Aqui eu gostei desse problema aqui, é um probleminha interessante, que é assim, ó, ele te dá ele faz um esquema de um programa, tá? As pessoas usavam muito isso aqui antigamente, né? Que é assim, esse programa tem 3 tipos de comando. Um comando de atribuição, tá? Tem um comando condicional e tem um comando como é que a gente chamava isso aqui de jump? GoTo, né? Esse GoTo. Tem um comando de GoTo, que é o que precisa para você fazer qualquer programa, né? É ter sequência, ter desvio condicional e desvio incondicional. E aí, como é que é escrito o programa aqui nessa linguagem? É escrito assim, ó, você escreve o A, o C, indicando os comandos da linguagem vão estar numerados aqui, 1, 2, 3, etc., né, 4. E você diz aqui, o C2 quer dizer, nesse ponto aqui tem uma condição. Pode ser que eu vá para o 2 ou pode ser que eu siga em frente. Pode ser que eu vá executar a instrução 2 ou eu vou em frente. Agora aqui embaixo, A, J. Eu vou fazer uma operação aritmética, outra operação aritmética, depois eu vou pular para a posição 1, que é aqui em cima. Vou ficar fazendo isso. Então, ele quer saber o seguinte, ó, se esse programa sempre para always. Você vai responder always. O programa que ele te dá aqui sempre para, se dá always. É programa parada, né, aqui, né? Se ele algumas vezes pode parar, outras não, aí é sometimes. E se ele nunca para, se ele ficar sempre em loop, é never. Tá? E aqui tá o primeiro exemplo e aqui o segundo, né? Esse programa aqui nunca para, né? Porque ele executa a instrução 1, 2. Quando chegar na 3, ele pula para 1. Vai ficar em loop. Esse daqui, pode ser que ele pare, pode ser que não, porque ele vem, executa a instrução 1, depois a 2, depois da 3. Pode ser que ele vai para 2, pode ser que ele vai em frente. Se ele for em frente, termina. Tá claro, assim, qual que é o problema? Sim. Tá. Então, vamos lá. Como é que resolve esse problema? Bom, aí você vai criar um digrafo, né, para o programa. E os vértices são os comandos, né?
E você sempre acrescenta um vértice aqui. Esse zero aqui, por que aquele zero, né? Acho que é zero aqui é 4. Aqui é 4. Você acrescenta um vértice artificial aqui, que se eu chegar nele, é porque eu cheguei ao fim do programa, tá? É uma instrução do tipo A, assim. Então acrescenta esse aqui que fica mais fácil. E como é que é o de grafo? O de grafo é o seguinte, para um comando A, eu crio uma aresta para o vértice seguinte. Um comando C, eu crio duas arestas, né? Uma para o vértice seguinte, uma para o vértice que ele está mandando pular. Posicional. E o comando J é uma aresta de desvio sempre. E aí, como é que é a resposta? Eu alcanço, eu faço uma DFS para saber se da posição inicial eu chego na final. Se eu chegar, né, verificar se ele não for alcançado, é never. Esse caso aqui, ó, né? O programa está sempre em loop. Aqui eu não desenhei, mas tem uma quarta instrução aqui que a gente cria, tá? Devia ter desenhado, para ficar mais claro. Mas que esqueci de representar aqui. Então, essa quarta instrução aqui nunca seria alcançada. Não é never. Agora, se ele pode sair ou não, quando é que ele é always? É quando não tem ciclo no digrafo. Se não tiver ciclo, então sempre termina, garantidamente. Se tiver ciclo no digrafo, é sometimes. Tá? Porque ele pode ficar ali, né? Ele pode ficar aqui nessa brincadeira o resto da vida. Então é isso. Esse programa aqui dada a linguagem, dado o programa ali que te dá, você escreve esse digrafo aqui e faz uma busca em profundidade. E vai precisar, então, testar ciclo aqui também, né? Tá? Ok? Perguntas? Sim. Isso é simples. Nenhuma. Né? Hein? Nenhuma. Então, vou em frente. Esse aqui é interessante porque é assim, ó. É um problema na verdade, de alcançabilidade de grafos que a gente vai olhar mais na aula que vem, mas para um DAG a gente já vai olhar na aula de hoje, tá? Então, o que ele quer é o seguinte, ele te dá, tem uma historinha aí, tá? Mas eu vou resumir aqui. Ele te dá um digrafo, um DAG, tá? E ele quer saber, cada vértice aqui, quantos descendentes tem. Na verdade é isso, tá? E ele inclui o próprio vértice como descendente, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, o 3 e o 0 tem um descendente só, que são dois sumidouros, né? Mas você tem que a saída dessa forma, você diz quantos ele tem e a ordem. O 0 tem que ter antes do 3. Aqui é aquela situação que vai precisar usar uma fila de prioridade. Fica mais fácil se usar a fila de prioridade, né? Esses dois aqui têm o mesmo valor. Agora, o 2 tem 3 descendentes, né? Que é ele mesmo, 3 e o 0. O 4, o 4 também tem 3 descendentes, né? Que é ele e esses dois. Mas aqui o 2 tem que vir antes do 4. E, finalmente, o 1 tem 5 descendentes, que é ele mesmo e os outros 4. Tá? Então, esse problema aqui é um problema de alcançabilidade. Eu quero saber cada vértice, quem que ele alcança num digrafo. Tá? Essa não é uma coisa não é um algoritmo tão trivial assim num digrafo em geral, mas num DAG também os algoritmos não são tão eficientes assim, tá? Mas eu estou mostrando um possível aqui, tá? Eu quero saber para cada... que eu não posso fazer N buscas aqui. Se eu fizesse N buscas aqui, eu saberia, tá? Quantos descendentes tem ele. Mas esse negócio pode ser grande pra caramba, tá? O digrafo pode ser muito grande, então... E tem vários casos de teste aqui também, tá? Se bem que esse digrafo nem é tão grande, mas... não vai funcionar. Vai dar time limit se eu pegar para cada elemento e fizer uma busca em profundidade. E contar
Quantos vértices ele alcança? Poderia ser, tá? Mas a gente quer coisas mais rápidas. Então como é que pode fazer aqui? Pode fazer assim, ó. Que é mais ou menos um dos métodos para fazer isso. Você faz uma ordenação topológica, tá? Pega os vértices, aqui é a ordenação topológica, pega os vértices na ordem inversa, tá? E agora você vai criar um conjunto 7 para cada vértice, tá? E aí o que eu faço? Eu acrescento, eu vou fazendo união de conjuntos, tá? E depois eu imprimo o tamanho dos conjuntos. Então, eu começo aqui no 3. O 3, o conjunto de descendentes dele é só o 3 mesmo. Assim, o 0 é o 0. Né? E agora o 4. Então, eu tenho que juntar esses dois conjuntos e mais e colocar o 4. Aí o 2, eu tenho que pegar esses dois conjuntos, juntar e colocar mais o 2. Tá? E finalmente o 1, eu tenho que pegar os elementos do 2 e os elementos do 4. Olha, por que precisa ser um 7? Porque pode ter repetição, né? Aqui, ó, aqui teria repetição do 0 e do 3 aqui, quando eu fosse juntar os descendentes de 2 e de 4, tá? Aí se você cria um 7, aí esse negócio funciona. Aqui, ó, a fila, na hora de você fazer, como a saída tem que estar ordenada, você tem que fazer uma fila. Como é que eu faço isso? Ou você faz uma ordenação lá, tá? Ou você pode também usar a fila de prioridade aqui, tá? Para cada vértice, o total de descendentes dele. E aí, só que o critério da fila tem que ser customizado, né? Porque primeiro é os descendentes mais baixos, depois o vértice mais baixo. Mas enfim, essa parte de ordenar aqui, aí você... mas assim, se você não usar 7, tá? Vai ficar complicado a hora que você juntar duas listas aqui numa terceira e tirar as duplicações. Pode se enrolar com isso. A maneira mais fácil de fazer isso é trabalhar com sets, trabalhar com conjunto. Vamos lá, gente. Perguntas? Não. A gente fica tentado a pensar assim, ó, mas será que não consigo fazer isso com a busca em profundidade? Não consegue, tá? Vocês podem até pensar nisso, mas já vou adiantando. Não tem uma solução assim trivial, não, para fazer isso, tá? Tem alguns algoritmos um pouco melhores do que esse que eu mostrei, mas eles são muito complicados, tá? Então, essa solução aqui é uma solução relativamente simples, tá? Funciona para o problema. Vamos lá, mais alguma pergunta aí? Não, vou em frente. Tá, esse problema aqui é assim, ó. Ele te dá um certo número de palavras aqui, tá? E ele está querendo saber o seguinte, se existe uma outra maneira de ordenar as letras de tal forma que essas palavras aqui fiquem ordenadas, tá? Se eu usar esse outro esquema de ordenação da letra, em vez de ser a primeira letra, em vez de ser A ou B, tá? E é isso, ele te dá um certo número de palavras, aqui, nem é tanto assim, no máximo 100, né? 100 letras, é pequeno. Ele te dá um certo número de palavras aqui. O que ele quer saber é se for impossível, impossible aqui. Se for possível, você tem que escrever qualquer solução serve. Esse é daqueles problemas que pode ter várias respostas, qualquer uma serve. Ele não pede aqui que seja lexicograficamente menor, não, tá? Pelo menos isso, é um problema bem relativamente fácil nisso aí. Então, bom, vamos lá. O problema está entendido qual é? Desculpa, eu não peguei não. Tá, assim, Rodrigo, olha só, pode ser um pouco estranho à primeira vez. Você vai ter que imaginar que as letras do alfabeto
Não estão ordenadas assim com A, B, C, D, E, F. Estão ordenadas de outra forma, tá? Por exemplo, poderia ser essa aqui, ó. Qual é a menor de todos? O B. Depois o C. Depois o D, o E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, só depois do S que vem o A. Tá? Para que você quer essa ordenação? Para que essas palavras aqui estejam ordenadas. Ó, aqui, ó. Essas palavras aqui estão ordenadas com a ordem normal que a gente trabalha, não. Porque o A, essa palavra aqui seria menor que essas duas. Mas ele quer que o Rivers seja menor que o Shamir e seja menor do que Adelman também. Entendeu? Agora... Entendi agora. Né? Entendeu também, o Nicolas? Uhum. Tá. Então, ó, uma maneira fácil de ver aqui essa resposta aqui, assim, ó. Ele te dá 4 palavras aqui. MZ, MY, HY, HZ. Será que é possível você encontrar alguma ordenação das letras aqui, de forma que essa ordenação fosse válida? Aqui é fácil de você ver que não é, que não dá para fazer. Por quê? Porque aqui, ó, MZ e MY, só é possível essa que vem antes dessa se o Z for menor que o Y, né? Certo? Agora, HY e HZ, essa aqui tem que ser menor que essa. Só é possível isso aqui se o Y for menor que o Z. Então, você tem uma contradição aqui. O Z tem que ser menor que o Y e o Y tem que ser menor que o Z. Não pode. Então, nesse caso aqui é impossível. Agora, nesse caso aqui, essa tem várias. Essa daqui é uma das possíveis respostas. Qualquer uma serve. Tá? Então, como é que é a solução disso? A solução... Eu vou criar um digrafo com as 26 letras do alfabeto, tá? Porque no final eu quero fazer uma ordenação topológica nesse digrafo para encontrar a ordem que me interessa. Aí como é que eu faço, vão ser as arestas desse digrafo? Bom, cada string que eu leio, eu comparo com todos os anteriores, tá? E vou forçando as arestas ali para que uma palavra seja menor que a outra, tá? Então, assim, como é que é esse, aqui não deu. Tá, não, aqui, tá. Aqui, por exemplo, eu pego o Shamir e vou comparar com o Rivest. Aí olha a primeira letra. Então essa primeira letra já para aqui, ó. O S tem que ser menor que o R, pronto. Então, nessa minha ordenação aqui, o S tem que ser menor que R. E pronto, só basta isso. O resto aqui não importa. A única coisa que eu, com certeza, preciso é que o S seja menor que o R. Agora, aqui eu preciso que o A seja menor que S. Basta que A seja menor que S, A menor que R também. Tudo bem, pode ser. As duas coisas. A é menor que S, A é menor que R. Tá? Depois o que eu vou fazer é olhar lá se eu consigo ordenação. Naquele de gráfico que eu vou construir, não pode ter ciclo, tá? Se tiver ciclo, vai ser uma contradição, que nem essa daqui, ó. Vou ter que ser uma letra, A tem que ser menor que B, B tem que ser menor que C, B tem que ser menor que C e C tem que ser menor que A. O ciclo é uma contradição. E aí, então, ó, é isso, né? Os casos que eu preciso tratar é o seguinte, que pode ter várias letras iguais. E quando tiver letras iguais aqui, as duas palavras, eu vou pulando, né? Só me interessa achar a primeira letra que é diferente. Mas pode ser que uma palavra seja incluída na outra. Então, se uma palavra está incluída na outra, a primeira tem que ser menor que a segunda. Porque se não for menor, não tem como fazer. Né? Se tiver aqui rivesta, não, aqui em cima, rivesta, riveste aqui, sem o A, sem a última letra, esse aqui não tem, já é impossível. Porque não tem como uma palavra aqui, essa de cima, ser incluída na de baixo. Então, acho que é só esse caso especial que tem aí. E o resto do problema é você construir esse digrafo entre as letras, tá?
e faz a ordenação topológica detectando ciclo. Se tiver ciclo, ou esse erro que eu falei aqui de uma palavra incluída na outra, é impossível. Caso contrário, basta listar as letras na ordem da ordenação topológica que você fez. Ok? Ok. Vou em frente aqui. Posso ir? Posso, Rodrigo? Pode. Tá. Bom, esse problema aqui, ó, é o clássico de ordenação topológica. É o nome dele. Ele te dá um digrafo, né? E quer saber se é possível fazer ordenação topológica ou se falha. Quando é que vai falhar? Vai falhar se tiver ciclo. Então você tem que detectar ciclo. E na ordenação topológica ele tem aquele requisito de que você tem que usar a menor ordem lexicográfica, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o 2 ou o 4, eles não poderiam vir na frente do outro, mas tem que ser o 2. Mesma coisa que o 0 e o 3. Então, sei lá, eu poderia obter um 4, 2, 3, 0, mas aqui não pode. Tem que ser 1, 2, 4, 0, 3. Aqui, se esses dois têm a mesma equivalência, em termos de ordenação topológica, o menor tem que vir primeiro. Então, é aquela ideia. Você vai implementar isso aqui com a sugestão implementa com lista com fila de prioridade. Tá? Estou dando um exemplo aqui como é que é. Ah, tá. Aqui eu estou dando até um exemplo interessante aqui, ó, que é assim, ó. Aqui, ó, você pode, para simplificar, já que você vai precisar de fila, né, de prioridade, então, ó, como é que eu vou fazer a ordenação topológica? Como é que eu descubro se tem ciclo usando a fila? Eu estou dando um exemplo aqui eu estou dando esse exemplo aqui, eu estou dando o exemplo de como que eu detectaria ciclo usando fila para obter a ordenação topológica, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu vou explicar o exemplo, que fica claro qual é o critério. Imagina que você tenha este grafo aqui, tá? E vou fazer a ordenação topológica dele usando uma fila. No caso, uma fila de prioridade, porque ele quer aquela sequência. Aí como é que é a fila de prioridade? Entra o 1 na fila. Porque o vértice 1 entra na fila, tá bom. Aí, aquele processamento da fila. Sai o 1 e entra qual? E entra o 2 só, né? Porque o 4 ainda não pode entrar, ó. Quando eu tiro o 1, aqui esse gráfico fica 0 e esse não, esse fica 1. Então entra o 2. Aí tem o 2 na fila. Aí eu tiro o 2. Quando eu tiro o 2, o 3 fica com grau 0. Não fica com grau 0, não. Aqui não entra o 3, não. Por que eu falei? Estou dizendo que entra o 3. Está errado esse exemplo aqui, tá? Quando eu tirasse o 2, não entra o 3, não. 3. E a fila fica vazia nesse momento, tá? Eu tiro 2 e não entra ninguém, acabou. Então, termina o algoritmo lá da fila, tá? E como é que eu sei se tem ciclo ou não? É porque se eu não tirar os N elementos, é porque tem ciclo. Eu não consigo tirar da fila se tiver ciclo. Eu tenho que reescrever isso aqui, tá, gente? Porque quando o 2 sai, o 3 não entra, não. Certo? Ó, porque, ó, quando eu tiro 1, o grau aqui fica 0 e o grau aqui fica 1. Aí eu coloco 2. Quando eu tiro 2, o grau do 3 fica 1 também. E o grau do 0 fica 1 também. E agora não tem ninguém mais na fila. Então o algoritmo termina lá, mas só que não deu certo, porque tem elementos que estão ali ainda na fila. Tem provavelmente um ciclo, pelo menos um ciclo na fila ali. Pode ter um ciclo e mais algumas coisas na fila. Então essa é outra maneira de detectar ciclo, tá? Na ordenação, durante a ordenação topológica. Tá legal, gente? Isso aí? Tá bem explicado, eu vou consertar essa explicação aqui, porque o exemplo tá errado.
Bom, o próximo problema é o stacking box, aquele problema dos caixotes que a gente viu. Só que, qual a complicação que tem aqui? É que em vez de ser caixotes de 3 dimensões, é de N dimensões. Os caixotes têm N dimensões, tem 6 dimensões aqui, tá? Tem 8 caixas no espaço 6-dimensional. E aí, como é que eu pego aquele algoritmo e adapto? A ideia do algoritmo é exatamente a mesma. É criar um digrafo aqui, tá? DAG, com esses caixotes, e fazer a ordenação topológica e achar o maior caminho. E como é que eu faço a ordenação topológica aqui? Bom, faz assim, você ordena as dimensões aqui, tá? E para você comparar, fica mais fácil você ordenar as dimensões. Então, o trabalho a mais que você vai ter aqui é pegar as dimensões e ordenar. Como só tem 10 no máximo, pode ordenar esse negócio aqui até na mão mesmo, fazer uma ordenação bem simples aí, tá? Não precisa complicar a ordenação, não. E o resto é igual, tá? Eu vou comparar cada caixote desse com os demais ali, e faço aresta ou não, se um pode ficar em cima do outro. Tá? Ok? Vamos lá, dúvida aí? Ok. Não. Não, né? Então tá. É uma generalização daquele, né? O próximo problema é o problema do maior caminho. Ele te dá um DAG, né? E aí ele quer saber, depois do DAG, ele te dá 1, 2, 3, 4, 5. Depois de dar o DAG aqui, ele pode fazer várias perguntas aqui, tá? Dizendo, começando no vértice 4 e terminando no vértice 2. Ah, tá, não, isso já faz aqui em cima, ó. Ele faz uma pergunta só, né? Várias perguntas, né? Faz assim, ó. Tem 5 vértices, 5 arestas, e eu quero saber qual é o maior caminho, começando no 5 e terminando no 2. Mas ele não pede o caminho todo, tá? Ele só pede assim, qual é o tamanho do caminho. Só isso. Quer saber só qual é o tamanho do caminho, começando no 5 e terminando no 2. É mais fácil aqui. Você não precisa encontrar o caminho, só precisa achar o tamanho dele. E aqui, bom, aqui é isso, você fazer o algoritmo de achar caminho máximo, tá? Determinar as distâncias máximas, determinar as distâncias máximas, você vai procurando assim da esquerda para a direita, né? E depois, se tiver várias esse 5-1 aqui, peraí que é 5 aqui, acho que eu tô viajando aqui. Aqui não é 5-1, não tem esse 1 aqui não, isso que eu tava estranho. Ah, tá. É 5 e aqui é o vértice. Ah, tá. Então é assim, ó, deixa eu explicar melhor. O caminho começa no 5, ele quer saber qual é o caminho máximo que eu tenho começando no vértice 5. Não tem esse negócio de dizer onde é que termina, não. Qual o tamanho que eu tenho, no caso que está dizendo que é 2, e dentro das possíveis terminações eu tenho que informar qual é o menor deles. É isso aqui, ó. Se, por exemplo, esse caminho aqui, eu acho que ele termina no 5, terminando no 1 ou no 2 ou no 3, né? Ou no 4, ó. Ele tem tamanho 2 e começando em todos esses aqui. Então, o tamanho é 2. Entre os possíveis sumidouros aqui, eu digo aquele menor. Tá? Então, assim, é mais simples que o que a gente viu aí de caminho máximo no diagrama. Eu estou falando mínimo, não sei, estou falando errado, é máximo. Ok, gente? Ok. Tá, em todo caso, eu estou explicando aqui, mas é simples.
Bom, você tem aqui um outro problema que é também assim de tarefas, né? O exemplo que ele dá é assim, é como se fossem tarefas aqui, tá? E ele quer a ordenação topológica. Só que ele quer também que a saída aqui seja ordenada, né? Assim, lexicograficamente ordenada. Então, é aplicar o algoritmo de ordenação topológica com fila de prioridade. Tá? Não tem nenhuma novidade aqui, não. Essa fila aqui ela é mais fácil, tá? Vou repetir aquela dica, tá? De assim, ó. Eu quero usar uma fila de prioridade. Então, aqui, como é que seria, né? O vértice 1 entra na fila, tá? Fila de prioridade, né? E agora ele sai. Quando ele sai, entre o 2 e o 4. Agora, entre os que estão lá na fila de prioridade, tem que tirar o menor. Só que para sair o 2, a fila de prioridade normalmente me daria o 4. Então, o 2 e o 4 na fila. Então, por isso eu vou inserir os elementos com negativo. Eu insiro o menos 1. Quando eu tiro, eu transformo em positivo de novo. É o 1. Agora, quando um sai da fila, entra o 2 e o 4. Eu insiro menos 2, menos 4. Qual é o maior dele? O maior vai ser menos 2. Então, menos 2 sai. E assim sucessivamente, tá? Só estou repetindo aquela dica que eu já tinha dado. Que a gente usa várias vezes essa dica em gráfico, tá? Bom, e o último é um problema elementar, assim, de caminho máximo, tá? Só que, assim, a única diferença aqui é que o caminho máximo, né? Aqui, por exemplo, neste gráfico, qual seria o caminho máximo? Seria 1 para o 2, 2 para o 4, 4 para o 3, né? Teria tamanho 3, só que aqui ele quer saber quantos vértices tem no caminho máximo. Então a resposta seria 4. Ele só quer saber o tamanho do caminho máximo, tá? Então esse daqui é bem simples também, é um problema bem simples. Bom, gente, e é isso. Esses são os problemas de hoje, tá? Aí tem bastante problema para vocês se divertirem. Vocês, né, vão trabalhar bastante coordenação topológica, que é um algoritmo bem legal e bem importante, tá? Vamos lá, perguntas sobre a aula de hoje?